Gostaria de compartilhar para esse shiur a leitura de um salmo conhecido, 3. Salmo que reflete a paraxá estudada para essa semana e para o início de mais um Shabat, que diz: um salmo de Davi, quando ele fugiu de seu filho Absalão. Senhor, quão numerosos são os meus atormentadores, muitos se levantaram contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação de Deus para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo para mim, para minha alma, e para erguer-me o meu orgulho. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele me responde de sua montanha sagrada. Eu deitei e dormi, no entanto, eu despertei, pois o Senhor me suporta. Eu não temo a inumerável gente que se desdobrou contra mim. De todos os lados. Levanta, Senhor, salva-me, meu Deus, pois tu golpeaste todos os meus inimigos na face. Tu quebraste os dentes dos perversos, a salvação é do Senhor sobre o teu povo e sobre a tua bênção, Selá. Amém. O Salmo 3, ele está intimamente associado com a Paraxá Vayetze, que mostra esse exílio, esse período em que Yaakov, ele vai exatamente habitar na presença de Labã, seu sogro, e também deverá voltar para encarar de frente o irmão Esaú. Esse salmo, ele mostra uma idade em que Davi aproximadamente tinha de 65 anos, quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Absalão foi considerado entre os justos e tinha ótimos conselheiros. Aitofel era o conselheiro direto de Absalão, filho de Davi, que chegou a ocupar o lugar de seu trono depois de destituir seu próprio pai. Aitofel, ele conseguiu revelar a Davi todas as pessoas que estavam do seu lado e que, diante do levante de Absalão, eles se posicionaram. Davi chegou a deixar a coroa e persuadir a Tzadok que permanecesse na administração do templo, já que Tzadok, o Cohen Gadol, se dispôs a acompanhar Davi. Dessa grandiosidade da paraxá que vamos aprender, isso fala muito sobre o nosso conflito interno e também sobre o nosso convívio, que tipo de participação que nós temos dentro de um convívio social e principalmente comunitário. Nós pensamos sempre no mal como uma coisa à parte, como uma coisa externa, como uma coisa fora do nosso meio ambiente, mas na maioria das vezes o mal ou a perversidade ou qualquer outro sinônimo que se dá a isso, ele está muito próximo, se não quando em nós mesmos. Eu digo isso porque a Halahá, ela vai definir o seguinte em Pirkei Avot, que quando um rachá, um perverso, persegue um justo, Deus está com o perseguido. Ele ainda diz que quando um rachá persegue o outro rachá, Deus está com o perseguido. Se um justo persegue um outro justo, Deus está com o perseguido. E se um justo persegue o rachá, Deus está com o perseguido. O rachá, ele é o ato
da perversidade que pode ser encontrado em uma decisão, uma escolha, em um comportamento de qualquer um de nós. Por exemplo, Pirkei Avot, ele vai definir que aquele que tem na sua cidade uma sinagoga e nela não vai rezar, Pirkei Avot diz que ele é um rachá. A Halachá vai definir que aquele que não confere entregando no mínimo 5% de Maaser, ele também vai considerar como rachá. Então muitos comportamentos, escolhas e decisões em cada um de nós pode nos enquadrar exatamente na interpretação da lei divina, nos colocando na posição de um perverso, de um rachá. Mas quem tem condições, pessoal? Quantos de nós temos as condições de revelar o quanto somos odiáveis? Quantos podemos revelar isso? Quantos de nós temos as condições de reunir e manifestar nas pessoas que estão à nossa volta quem são os teus aliados, quem são os teus amigos, quem são os teus meios amigos e quem são os teus inimigos? Porque nós sempre deparamos e pensamos nisso sempre para o lado de fora do nosso meio ambiente, sempre. Nós sempre conseguimos pensar no perigo para o lado de fora, nunca próximo, nunca junto a nós, mas para o lado de fora. Davi, neste salmo que reflete sobre a perseguição que sofreu de seu filho, ele desabafa nas inúmeras inimizades que ele descobriu ter do seu lado e nunca soube. Senhor, quão numerosos são os meus atormentadores. Davi, às vezes nós pensamos que vamos ter sossego de lutas, de dificuldades, de apertos. Às vezes nós consideramos a medida, falar, chega, já está bom. Davi tinha 65 anos. 65 anos. 65 anos e Davi estava fugindo de seu filho. Absalão conseguiu tornar a realidade do quão numeroso eram os atormentadores, os inimigos de que Davi tinha em todos os setores do seu meio ambiente. Dentro do templo, dentro dos levitas, dos Coanim, do seu exército, da sua corte. A Torá diz que Aitofel, ele era um erudito, um sábio. De que as palavras de Torá, elas surgiam como mel na boca de Aitofel. Um grande erudito. De que ao abrir a sua boca ele conseguia atrair a atenção de todos sobre Deus, sobre Torá e sobre justiça. Mas foi o mesmo Aitofel que aconselhou Absalão a perseguir e matar o próprio pai Davi. Davi vai dar a ele a sensação de conquista e vai minar o seu conselho, colocando dentro do conselho de Absalão o seu próprio conselheiro, para que minasse os conselhos de Aitofel. São inúmeras as escolhas, as decisões que nos colocam. Yaakov, ele vai se encontrar, ele vai na direção de Lavã, desprovido de tudo aquilo que pertencia a ele para a aquisição de um casamento.
Ele vai ter entre os educados por Isaac, seu pai, aquele que vai roubar a mandado do próprio irmão para matá-lo. Mas para que não o matasse, ele vai falar, não, então fique com tudo que é meu, e vai poupar a vida de Jacó. Jacó, ele chega diante de Labão como que um fugitivo. Quem que o perseguiu? Quem que o perseguiu? Quem foi o perseguidor? Eram pessoas que estavam nas academias, que estavam estudando, estavam na presença de Ontsadik, a presença de Isaac. Mas como que a Torá vai revelar isso? Ele vai viver 21 anos da sua vida trabalhando pelas suas esposas e também pelo seu próprio bem, pela sua própria fortuna. Quando voltar, inevitavelmente, ele vai ter que se deparar com o irmão que antes o ameaçou de morte. É interessante quando esse salmo colocado paralelo a esta porção, nos coloca Jacó fugindo pela sua própria sobrevivência e tendo que encarar aqueles que o perseguiam na sua volta. Quando Davi volta da perseguição de Absalão, que foi morto pelo seu general Joabe, ele encontrou com todas as pessoas que antes o amaldiçoou. Sabe o que é isso? Você dá a volta por cima, Fábio. O Taná relata sobre um benjamita que amaldiçoava Davi e que na fuga ele jogava pedra em Davi. Alguém importante da tribo de Benjamim. E ele gritava, tá vendo, Davi, eu sempre soube quem era você. E mandava pedra, e Davi fugindo. Absalão morreu, Davi voltou. Davi teve que encarar todas as pessoas que fizeram a escolha errada. Sobre o benjamita, Davi não desceu à sepultura sem antes recomendar ao seu filho, dizendo de que aquele homem não pode descer à sua sepultura com seus cabelos brancos, sem estar envolto de sangue. Ou seja, ele deveria ser morto pela traição dele. Esse desabafo de 65 anos, é interessante que os salmos, os salmos de números, os salmos atribuídos a Davi, que fala mais sobre a sua juventude, são os salmos, aqui, como que eu posso dizer, os números maiores lá na frente. E o Salmos 3, por exemplo, ele está retratando de um período em que Davi já tinha 65 anos, fugindo da presença de seu irmão. Né? O que podemos aprender nesse Shabat sobre a realidade que envolve tanto Jacó como o próprio rei Davi no momento da adversidade? No momento da adversidade, nós temos uma oração muito importante que diz assim: que seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes, da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua e da falsa acusação. Quando nós rezamos a bênção do Rabi Yehi Ratzon, nós pedimos que Deus nos livre, hoje e sempre. Hoje e sempre, quando o Pirkei Avot, ele relata sobre um rachá, ele, infelizmente, não está falando sobre algo fora de nós, ou algo fora da nossa sociedade, como que
enxergamos de longe. Mas está falando daquele que está muito próximo, se não dentro de nós. Como que nós lidamos com isso? Quando na vida orientada por Torá, somos nós Urachá. Somos nós o opressor. Somos nós o caluniador. Somos nós o difamador. Somos nós o perseguidor. Quantos? Em quanto tempos nós repetimos isso? Aqui, o Salmo não traz a análise de quem está se autoavaliando, não. Mas eu estou trazendo, a partir desta aflição do Salmo 3, e também da Paraxá, daquele que está tendo que fazer um acordo com Deus, dizendo, olha, se o Senhor me prover de água e de pão para o caminho que estou indo, quando nesse lugar eu voltar, eu lhe darei o mácere de tudo, eu darei o dízimo de tudo. Por que ele estava fazendo esse acordo? Porque ele estava indo ao encontro da sua missão, desprovido das condições mínimas para sobreviver ali. Ele chegaria em desvantagem, estando à inteira exposição de um Urachá. Nós teremos em uma das orações importantes, que é a oração do Bigurim, que é quando nós levamos as primícias da nossa produção e colocamos na mão de um Cohen, nós temos que recitar o seguinte: o nosso pai viveu, nosso pai, Jacó, foi perseguido por Lavã. Lavã é Urachá de que não é e não tem a orientação de Torá. Não estava nas academias de Shen e de Ever. E de cuja a ambição tirava-lhe o temor dos céus. A Paraxá vai orientar dizendo, a Lavã dizendo, no sonho, não fale com Jacó nem coisa boa e nem coisa má. Não toque nele. A partir do momento em que Lavã decide perseguir Jacó. Não é interessante? Alguém que está fugindo, alguém que está fugindo do próprio sogro e tendo que encontrar aquele que o ameaçou de morte. A aflição, pessoal, que os nossos atormentadores nos dão, ela está expressa no desabafo de Davi, dos seus 65 anos, e também na fuga e no aperto do nosso patriarca Jacó. Senhor, quão numerosos são os meus atormentadores. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação de Deus para ele. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, é um escudo para mim e para minha alma e para erguer-me o meu orgulho. A minha voz eu clamo, Senhor, e ele responde da montanha sagrada. Eu deitei e dormi, no entanto, eu despertei porque o Senhor me suporta, ele me sustenta. Eu não temo a inumerável gente que se desdobrou contra mim, de todos os lados. Levanta, Senhor, salva-me, Deus, pois tu golpeaste todos os meus inimigos na face. Tu quebraste os dentes dos perversos. A salvação é do Senhor, sobre o teu povo recai a sua bênção, Selá. Este salmo reflete a realidade daquilo que não está fora de nós, daquilo que não está fora do nosso convívio. Ele não está falando do idólatra, ele não está falando de quem está fora do contexto dessa realidade, mas daqueles que, subtraído da sua consciência divina, do seu temor divino, se coloca na posição de um Urachá. Korah era um tzadik.
temente, polido no conhecimento de Torá e também nas suas práticas de justiça. Por que Cora entrou na fileira dos perversos? Então, Cora, ele vai se apresentar e ser subtraído pelo seu sentimento de inveja. O sentimento da inveja, ele trai a pessoa. Ele trai a pessoa porque ele vai se sentir injustiçado, primeiramente por Deus. Por que eu não sou como Eliezer é? Por quê? Porque o Senhor privilegiou Eliezer e o dotou do conhecimento. Estou dando exemplo do que pensava Cora sobre Aharon e Moshe. Sobre o nível de convencimento de que tem Urachá sobre a sua própria justiça. Um dia, o homem foi encontrado baleado e o médico socorreu encontrando na rua. Depois de recuperar a consciência, de cuidar das suas feridas, aquele médico não sabia quem era aquele homem e o que ele havia feito para merecer um tiro. Mas ele, sem saber, cuidou das suas feridas e restabeleceu sua saúde e o trouxe a sua consciência de volta. E depois esse médico vai perguntar: você é uma pessoa má ou você é uma pessoa boa? E aquele homem hesitou e disse: eu não sei, eu sou uma pessoa má. E mesmo assim o homem decidiu cuidar dele. Cuidou, restabeleceu sua saúde. E quando aquele homem estava liberado para ir embora, ele perguntou ao médico: por que o senhor cuidou de mim, mesmo eu afirmando que era uma pessoa má? Então o médico disse: porque os maus, eles não dizem que são maus, eles dizem que são bons e justos. E quando você disse que é mau, eu entendi que você era uma pessoa boa. Cora, quando se levanta contra Moshe, descredibilizando a sua elevação, ele diz assim: quem você pensa que é em nos tirar a visão? Não existe no Urachá a consciência sobre as suas falhas. Ele consegue enxergar a injustiça que Deus está fazendo com ele, colocando diante da sua frente um insulto do porquê que ele é melhor, do porquê que ele está ali, porquê que ele mereceu isso. E dada a oportunidade, ele se levanta como um renovo, de cuja a justiça, a bondade, a generosidade nunca se apartou dele. Cora diz: quem é você, pois toda a comunidade é santa e o Senhor está entre nós. Entendeu? Nunca, pessoal, nunca, nenhum de nós, quando decidimos pelo mal, nós nos declaramos ser maus. Nós nos declaramos ser bons e justos para justificar a nossa maldade. Urachá não está para o lado de fora da nossa sociedade. Ele não está fora da nossa personalidade e caráter. Ele pode estar em nós. A imposição de uma perseguição, a imposição de uma
de uma escolha ruim, ela está no convencimento de que eu sou justo. Absalão não se apresentou dizendo: abandonem Torá, abandonem o templo, isso tudo é besteira, não. Aitofel, ele não dizia: não, pessoal, não tem nada a ver com Torá, não precisamos do templo, não precisamos de Deus. Não foi isso que eles disseram. Eles apontaram os erros de Davi e prometeram de que aproximariam aquela sociedade muito mais próxima de Deus do que Davi propôs. Corah e seus amigos também tinham uma proposta melhor e mais suave na relação da congregação em relação ao seu Deus, melhor do que a proposta por Moshe e Aharon. Sempre tem um discurso de superação. Um discurso de superação. Ninguém que abandona uma comunidade, por que a Akiva diz assim? Aquele que tem na sua cidade uma sinagoga e nela não vai rezar, ele é um rachá. Quando a pessoa sai da comunidade, ela não se declara: pessoal, estou saindo da comunidade, eu não vou mais rezar nessa sinagoga, nem na outra, nem naquela e nem naquela. Porque eu sou mau, eu sou ruim, eu sou perverso, eu não presto. Ninguém se declara assim. Ninguém faz essa declaração. As pessoas têm os melhores motivos de que, ouvindo você, nós choramos e nos compadecemos dela. E falamos: mas você é justo. Entendeu? Mas você é justo. E aí, pessoal, a vida vai seguindo para que o universo ele faça as suas devidas voltas e pagamentos de tudo aquilo que nós plantamos, né? Tudo aquilo que nós plantamos, o universo vai permitir que nós vamos colher. Yaakov vai passar 21 anos na presença de Lavã, também porque moveu de seu irmão a lágrima de amargura, dizendo: ele me enganou novamente. Yaakov o enganou. Yaakov o enganou e foi-lhe proporcionado pelo universo de que ele convivesse 21 anos diante do seu sogro, que o enganou 10 vezes. Sobre os seus negócios e 2 vezes sobre suas esposas. E essa reflexão pode nos levar dentro de nós mesmos e entendermos. Se você quiser perguntar para você, você pode olhar pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Se você quiser consultar os universitários, então você vai consultar a Halachá e vai entender tudo aquilo que somos declarados rachá a partir do momento em que não cumprimos. E são várias as coisas de que a Halachá define, né? Do que é um rachá. E ele não está falando de ninguém mais e ninguém menos do que nós, judeus. Quantos de nós, ora nos manifestamos de forma perversa, ou quando identificar de que isso aconteça, né? A inversão de valores, pessoal, a inversão de valores faz tornar o exército mais justo que existe nesse mundo, tornar um genocida. São inversão de valores. São inversão de valores. Se fosse os russos perseguindo o Hamas, se fosse os russos, se fosse os iraquianos, se fosse os americanos,
se fosse os turcos ou os iranianos perseguindo seus inimigos meia-civis, vocês pensam de que o número de mortos, de inocentes, seriam inferior a de 10 mil? A Síria usou armas químicas contra crianças numa guerra civil. Ela usou armas químicas de que tira das pessoas o fôlego. Mas a justiça antissemita, ela consegue emplacar uma propaganda e convencer de que o exército israelense é um genocida, pessoal. Todos os prédios cuja as bases militares foram construídas debaixo de hospitais, escolas, de bases da ONU, todas as bombas lançadas contra esses edifícios, elas foram lançadas com milhões de panfletos espalhados na cidade por aviões, para que as populações, os civis, se movessem dos lugares aonde seriam atacados. Quem, em sã consciência, perseguindo seus inimigos, avisa os seus civis aonde vai atacar. Os prédios antes avisados de que seriam atacados, eles têm uma precisão de meio metro do alvo. Eles entram pela porta da frente. E os prédios eram derrubados nos lugares onde é detectada as bases do terrorismo. Os hospitais foram construídos em cima das bases do terrorismo, porque sabidamente Israel responde nesses lugares, o que torna Israel um criminoso de guerra. Por quê? Porque ataca civis, hospitais e escolas. Aonde eles constroem suas bases do terrorismo? Exatamente na previsão do crime de guerra. A inversão, a propaganda. Olha lá o perverso, olhem para eles. É uma inversão. Uma inversão de valores. Uma propaganda enganosa que é repetida centenas e centenas de vezes. E é isso, pessoal. É isso que nos leva a esse autoexame e também a olhar um pouco mais para dentro da nossa própria sociedade. Quando você fizer a oração de todas as manhãs, a oração de Rabi e Hiratson, que seja da tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua e da falsa acusação. Todo esse livramento que nós pedimos nessa oração, ela reflete o Salmo 3. Ela reflete o Salmo 3. De que os seus atormentadores, de que os seus perseguidores, de que os seus caluniadores, nem sempre estarão entre os filisteus. Nem sempre estarão entre os amalequitas, os edomitas, os moabitas. Mas na tua casa, na tua sociedade. Entendeu, pessoal? Isso mostra o que Yaakov, Davi, Moshe, Aharon e de qualquer outro que se dispor a fazer a sua justiça,
e que se dispor a fazer a coisa certa, vai encontrar oposição. Um dia alguém reclamava que tinha que pagar IPTU. Eu tenho que pagar IPTU e condomínio. Meu Deus! Eu disse, Baruch Hashem. Baruch Hashem que você tem um carnê do condomínio para pagar. Ele falou, mas do que você está falando? Eu estou falando de que só tem que pagar condomínio quem tem casa dentro de um condomínio. Só tem que pagar IPTU quem tem o imóvel. Só tem que pagar o IPVA quem tem carro. E só tem que enfrentar a adversidade quem se dispôs a consertar o mundo. Porque de outra forma, se você não tem um carnê para pagar, se você não tem o IPTU, o IPVA, o condomínio para pagar, se você não tem pessoas para te xingar, para falar mal de você, para te amaldiçoar, é porque você é irrelevante. É porque você é invisível. É porque você não incomoda. É porque você não provoca inveja. Nunca, nenhum de nós que se levanta para fazer alguma coisa, devemos reclamar das dificuldades. Porque se você tem dificuldades, se você tem dores, apertos, se você tem depressão, porque você está causando, no bom sentido. Você está provocando, você está promovendo, e você está sendo visto. Só pode ser perseguido quem incomoda. Só pode ser caluniado quem se dispõe a fazer as coisas, né? E Davi, no Salmo 29, reflete. O Salmo 29 hoje, que o Shimon nos conduziu nas orações de Arvit desse Shabat, ele diz assim, o Senhor está assentado sobre a vastidão dos mares. Ele manda esse recado a todos os poderosos, aos filhos dos poderosos. Sabe por quê? Porque quando Davi assume o reino, ele se torna um poderoso. Ele se torna senhor das 12 tribos, de cujos vizinhos, os países que rodeavam Israel, temiam. Davi se torna rei das 12 tribos, e o Salmo 29 é o recado de alguém que sobe ao poder, dando o recado aos demais poderosos. Vocês, filhos dos poderosos, louvai e rendei graças ao Senhor, porque Ele está sentado sobre a vastidão dos mares. Ele descasca as árvores dos bosques, ele faz os filhos de rena, ele faz os montes saltarem como filhos de renas. Ele quebra os cedros do Líbano. O Senhor os faz saltar como corça, e ele descasca as árvores dos bosques, enquanto no seu templo tudo proclama sua glória. Deus estava assentado acima do dilúvio, e ele residirá como rei para toda a eternidade. Quem pode reclamar? Quem pode clamar a Deus por causa dos seus atormentadores, por causa dos seus perseguidores? São exatamente as pessoas que gerações após gerações são reconhecidas pelo papel que desenvolveu e pelo enfrentamento que teve de todas as suas adversidades. Então, se você está em paz, se você não sofre com nada do que diz esse salmo, ou com nada do que diz a Parashá dessa semana, então desconfie de que talvez você não esteja fazendo o seu papel, a sua missão. E se você não está fazendo isso, se você não está incomodando e nem sendo incomodado, desconfie do seu papel. Tá bom, pessoal? Está aí todas as facetas para a nossa análise, para a nossa meditação e principalmente, pessoal, para a nossa elevação desse Shabat, que o santo bendito seja Ele, possa proporcionar a cada um de nós. Ame Israel Rai, Israel vive.
Sempre estaremos pedindo por todos os judeus, principalmente os israelenses, todos os seus civis, o IDF, o Mossad e todas as forças que estão combatendo os nossos inimigos, os nossos atormentadores. Os falsos profetas, a imprensa, que abre a sua boca deliberadamente para proferir o mal, a perversidade contra o povo justo, pagarão o seu preço.